essa é mais uma live dos canais para vocês. E muita gente aqui já escrevendo, com dúvida, o que está acontecendo? Foi só para o Moraes, não foi para a mulher, não foi para a família? O que aconteceu? Saiu o tarifaço, não saiu o tarifaço? Calma lá que a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui e muito mais. Mas eu já vou adiantando para vocês logo de cara. O Trump não é bobo. Abaixa a Rede Globo. Meus amigos, que dia Magnitsky hoje, e a gente vai estar aqui justamente para explicar para vocês o que está acontecendo, os detalhes, o que está por trás. É muito mais maquiavélico do que vocês imaginam. Estão junto comigo nessa? Então, deixa o seu like, seu joinha é muito importante para todos nós. Não se esqueçam de compartilhar ao máximo essa live, ao mesmo tempo deixar aqui o seu comentário. O assunto é muito importante e a galera vai entender porque saiu a Magnitsky, nesse dia Magnitsky, né, para o Alexandre de Moraes. Mas o Trump assinou há cerca de 1 hora o decreto que impõe sanções de 50% ao Brasil. Mas, pasmem, ele colocou determinados itens isentos. E olha só que coisa impressionante. Não brincavam, né, que o Eduardo Bolsonaro é o Edu Bananinha, que é o Edu fritador de hambúrguer, que não tinha relação nenhuma com Trump nem nada? Parece que agora alguns setores aí vão ter que mandar cartinha agradecendo o Eduardo Bolsonaro e vocês vão entender tudo isso. Por isso, vem junto comigo. Só para avisar, tá? As frutas vão ser taxadas em 50%, inclusive a jabuticaba. Para quem estava querendo brincar com coisa séria, vamos diretamente aqui às matérias, para a gente depois vir na Magnitsky. Vamos lá para vocês entenderem aqui, olha. Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil. E já vou trazendo aqui a notícia e avisando a vocês de alguns detalhes. Primeiro, ele assinou o decreto, colocou a Magnitsky e adiou a entrada em vigor do decreto para daqui 1 semana. Exatamente isso que vocês ouviram. Para daqui 1 semana. Olha isso daqui. O presidente Trump assinou uma ordem executiva abordando ameaças do governo do Brasil e protegendo os interesses dos Estados Unidos. Saiu agora na Casa Branca. Impõe uma tarifa de adicional de 40% sobre importações brasileiras, daquilo que a gente estava falando, mas olha o que está aqui embaixo. Declara estado de emergência nacional para lidar com políticas do Brasil que violam os direitos humanos. Eu vou voltar aqui para vocês. Um abraço aqui, Jesus Afonso, a todos vocês que estão aqui. Meus amigos, o Trump acabou de decretar emergência às políticas do Brasil. Por isso ele colocou a Magnitsky no Moraes, por isso ele lançou o tarifaço, mas eu deixei claro aqui agora para vocês. Eu vou ler aqui, tirei da tela, vai ficar só a minha imagem. Declara estado de emergência nacional para lidar com políticas do Brasil que violam os direitos humanos. E não fica só aí. Não fica só aí, tá? Então, para aqueles que estão achando que acabou a historinha, o governo dos Estados Unidos deram aí o prazo de 7 dias para entrar em vigor as sanções, abordando uma emergência nacional. O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil e levando a tarifa para um total de 50% para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil que representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente, conforme o International Emergency Economic Powers Act de 1977, a IEPA, que eu havia dito para vocês, e estabelece uma tarifa adicional de 40% para lidar com as políticas de ações incomuns e extraordinárias do governo do Brasil que prejudicam empresas americanas,
o direito à liberdade de expressão de cidadão dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos e a economia americana. A ordem conclui que a perseguição política motivada, intimidação, assédio, censura e processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações de direitos humanos que minam o Estado de Direito do Brasil. Eu avisei a vocês com antecedência. Eu estou aqui e explode a notícia agora, nesse exato momento. Se o pessoal da Globo já estava preocupado com a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, e vocês vão ver aqui o que a gente separou para vocês. E estão chegando mais coisas, ó. Usando influências para proteger nossos interesses. O presidente Trump tem reafirmado consistentemente seu compromisso em defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive protegendo a liberdade de expressão, protegendo empresas americanas contra coerções ilegais de censura e responsabilizando abusadores de direitos humanos por seu comportamento fora da lei. Recentemente, membros do governo do Brasil tomaram ações sem precedentes para coagir tiranicamente e arbitrariamente empresas dos Estados Unidos e censurar discursos políticos, remover usuários de plataforma. Tá aí, Barroso. Foi barato o custo de 3 emoções, né? Remover usuários de plataformas, entregar dados sensíveis de usuários americanos, mudar suas políticas de moderação de conteúdo sob ameaça de multas extraordinárias. Olha o que eu falei, que nós tomamos multa de 300 mil reais. Multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de bens, nós tivemos os nossos canais desmonetizados, ou expulsão total do mercado brasileiro. Essas ações ameaçam não só as operações comerciais das empresas americanas no Brasil, mas também a política dos Estados Unidos de promover eleições livres e justas e proteger os direitos humanos fundamentais dentro e fora do país. Por exemplo, desde 2019, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, perseguir e intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos, reprimir dissidência, atuando em coordenação com outros membros do governo, incluindo outros ministros do STF. Meus amigos, printa, por favor, amor, manda para mim aqui. Pode printar que eu já vou colocar na tela. Meus amigos, vocês entenderam o teor dessa nota da Casa Branca? Eu avisei no sábado o que estava por vir, como viria, que seria dado exemplo, que as questões estavam piores do que se imagina. O Brasil hoje está na alça de mira dos americanos e eu falei para vocês que era uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes emitiu unilateralmente centenas de ordens para censurar secretamente seus críticos políticos. Nota da Casa Branca. Quando empresas dos Estados Unidos se recusaram a cumprir essas ordens, ele aplicou multas pesadas, ordenou exclusão das empresas do mercado de redes sociais do Brasil, ameaçou executivos com processo criminal e, em um caso, congelou os bens de uma empresa americana no Brasil numa tentativa de forçar obediência, falando aqui a respeito do X. Além disso, ele prendeu indivíduos sem julgamento por postagens em redes sociais. Alexandre de Moraes atualmente supervisiona o processo criminal contra Paulo Figueiredo, um residente dos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano. Ele também apoiou as investigações criminais contra outros cidadãos americanos que expuseram suas graves violações de direitos humanos e corrupção. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles foram tão perfeitos que os americanos impuseram as sanções de 50%. Adiaram em uma semana o início delas. Em uma semana. Ele assinou o decreto, adiando em uma semana.
retirou artigos importantes, como é o caso do suco de laranja, é o caso do minério de ferro e do aço brasileiro. A Embraer saiu dessa e o petróleo, entre outros itens. Madeira também. Só que manteve a carne da JBS, empresa ligada diretamente ao larápio de 9 dedos. Manteve em relação aos pescados brasileiros que vão apodrecer. Manteve também em diversos outros itens da pauta. E esses que ficaram de fora vão começar a pressionar agora. Os que ficaram isentos vão pressionar pela saída, porque ele deu 1 semana de prazo para a entrada das tarifas. Ele abriu espaço de negociação, e chegando mais coisa. Make America Great Again, colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. Ao impor essas tarifas para responder às ações irresponsáveis do governo do Brasil, e é a primeira vez que ele fala dessa maneira violenta contra o governo brasileiro. O presidente Trump está protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra uma ameaça estrangeira. É quase uma declaração de guerra. Vejam só. Contra uma ameaça estrangeira. Em linha com seu mandato eleitoral, o presidente Trump também tomou outras ações para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos Estados Unidos. O Trump disse que se ele tiver que usar a força, ele vai usar a força. Acabou de sair. Eu vou repetir esse trecho. Em linha com seu mandato eleitoral, o presidente Trump também tomou outras ações para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Vamos respirar e voltar aqui, porque é muito sério isso. É muito sério. O governo dos Estados Unidos acaba de dizer que, se for preciso, ele vai usar a força. Isso é quase uma declaração de guerra. E, pasmem, o Trump liberou algumas empresas, aplicou a Lei Magnitsky somente contra o ministro Alexandre de Moraes para dar um recado. Se bobear, a gente pimba. É isso que ele falou. Foi exatamente isso que o Trump acabou de mandar de recado. Eu estava aqui mostrando, não vou nem mostrar a notícia, porque eu já vou falar direto para vocês e depois eu vou mostrar algumas coisas aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês que estão chegando agora, gente, compartilhem ao máximo isso aqui. O Trump não só aplicou a IEPA, como considerou o governo brasileiro inimigo dos Estados Unidos e está falando que, se for necessário, ele vai usar a força para garantir a paz. Eu estou pegando aqui porque eu li para vocês a matéria, eu quero pegar e colocar ela aqui para vocês verem o que eu estava lendo. Eu juro para vocês, eu não lembro de um momento em que o Brasil estivesse à beira de uma guerra. Que nem falaram aqui, não precisa nem usar muita força. Não precisa nem fazer a população sofrer. Se quiser, eu mando o endereço do Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada. E do STF, a Praça dos Três Poderes. Não precisa usar muita força, não. Ou os nossos políticos agem imediatamente para salvar o nosso povo da ruína que está vindo por aí, ou o Brasil vai amargar algo que eu juro que nem eu pensava. Eu falei para vocês na live de membros que os americanos estavam encarando as atitudes do Lula e que eles já tinham todo um dossiê na mão. Eu mostrei os números, eu mostrei para vocês. E na ocasião eu falei, agora,
na live de membros. Eu falei para vocês, falei, pessoal, se eu tenho esses números, vocês já imaginaram o que tem agora os Estados Unidos? E eu disse para vocês que eles estão mapeando tudo. Eles deram espaço para eles movimentarem o dinheiro, tentarem guardar, tentarem sumir com tudo que eles estavam fazendo, e eles caíram que nem pato. E agora o Donald Trump deu uma semana. Olha o seguinte, ó. Vou repetir. Café vai ser taxado. Frutas todas, manga vai ser taxado. Pescados vão ser taxados. E um monte de outros produtos, sapatos, bens manufaturados, tudo vai ser taxado. O que ficou de fora? A Embraer está onde? Estado de São Paulo. Aliado de quem? Do presidente Bolsonaro. Suco de laranja, maior produção, Estado de São Paulo. Aliado de quem? Do presidente Bolsonaro. Petróleo, Rio de Janeiro, São Paulo. Governador aliado de quem? Presidente Bolsonaro. Será que agora a Globo ainda vai continuar dizendo que o Eduardo não é nada? Vocês viram a importância de manter o diálogo, de não ficar fazendo piadinha com jabuticaba, de não ficar fazendo besteira? Vocês viram isso? Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente seus cidadãos e empresas. Tem mais. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. A nota é fortíssima. Recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e ameaçam a economia dos Estados Unidos, conflitam e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos dos Estados Unidos quando tais contas ou conteúdo foram protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos dos Estados Unidos da América. Bloquear a capacidade de cidadãos dos Estados Unidos arrecadarem fundos em suas plataformas, alterar suas políticas de moderação de conteúdo, práticas de execução ou algoritmos de maneiras que possam resultar na censura do conteúdo e das contas de cidadãos dos Estados Unidos, e fornecer dados de usuários de contas pertencentes à cidadãos dos Estados Unidos, facilitando o direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos, proteger aliados corruptos. Proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras. O povo está indo para as ruas. Está indo para as ruas. Aqui vamos continuar. O ministro de Moraes autorizou batidas policiais, prisões e congelamentos de contas bancárias com motivação política. Ele também autorizou o confisco de passaportes, prendeu indivíduos sem julgamento por postagens em redes sociais, abriu investigações criminais sem precedentes, inclusive contra cidadãos dos Estados Unidos, por seu discurso constitucionalmente protegido nos Estados Unidos, que é o caso do Elon Musk, e emitiu ordens secretas a empresas de mídia social dos Estados Unidos para censurar milhares de postagens e remover dezenas de críticos políticos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos, de suas plataformas por discursos lícitos em solo americano. Quando os Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos se recusaram a cumprir suas exigências ilegais de censura,
o ministro de Moraes impôs multas substanciais aos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos. Ordenou a suspensão de empresas dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos no Brasil e ameaçou executivos de empresas dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos com processo criminal. De fato, o juiz de Moraes está atualmente supervisionando o processo criminal movido pelo governo do Brasil contra um residente dos Estados Unidos por discurso que ele fez em solo americano. Essas ações judiciais, tomadas sob o pretexto de combater a desinformação, olha aqui, combater a desinformação, notícias falsas ou conteúdo antidemocrático ou de ódio, colocam em risco a economia dos Estados Unidos ao coagir de forma tirânica e arbitrária empresas americanas a censurar discursos políticos, entregar dados sensíveis de autoridades americanas ou autorizar suas políticas de moderação de conteúdo, sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamentos de bens ou exclusão completa do mercado brasileiro. Essas ações também restringem e limitam a expressão nos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas no país e no exterior. Autoridades brasileiras, está na Casa Branca essa nota. Quem está perguntando onde está, eu já mostrei um trecho dela aqui, tá certo? Porque ela está em inglês. Autoridades brasileiras também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O governo do Brasil acusou o Bolsonaro injustamente de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno de sua eleição em 2022. E o Supremo Tribunal Federal decidiu equivocadamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas. A perseguição política por meios de processos forjados. Espera um pouquinho. Eu faço questão de mostrar para vocês. Ó, tá? Eu tô lendo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, Casa Branca, White House. A gente traduziu tudo para vocês. Está aqui, ó. Para quem estava duvidando. Vou ler aqui. Olha só. Olha só. A perseguição política por meio de processos forjados. Processos forjados. Alguém tem dúvida de que o Donald Trump está atento a tudo que está acontecendo ao Brasil? Gente, a Alana traduziu isso para vocês em tempo real, tá? A coisa saiu na Casa Branca, nem explodiu ainda na imprensa brasileira e vocês já estão tendo notícia aqui. Não agradeça a mim, não, agradeça a ela. A perseguição política por meio de processos forjados ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2026. O tratamento dado pelo governo do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abuso de direitos humanos. Tudo isso daqui, gente, para quem está chegando agora, é uma nota do Donald Trump na Casa Branca. Eu comecei a ler a nota oficial para vocês. Considero que as sanções sem precedentes tomadas pelo governo do Brasil violaram os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos, interferiram na economia dos Estados Unidos ao coagir cidadãos dos Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos e censurar cidadãos dos Estados Unidos por discursos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, sob pena de multas extraordinárias, processo criminal, congelamento de bens, exclusão, etc. Aí, opa, espera um pouquinho, Kleber, vem cá. Agora, portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária que tem... Deixa eu só colocar aqui os comentários. Vou voltar a repetir. Segura aí o coração, porque essa é do balacobaco. Agora, portanto, eu, Donald J. Trump,
presidente dos Estados Unidos da América conclui que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária, que tem sua origem total e substancialmente fora dos Estados Unidos, à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E, por meio deste, declaro emergência nacional com relação a essa ameaça. Para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determino que é necessário e apropriado impor uma alíquota adicional ad valorem de 40% sobre certos produtos do Brasil, conforme detalhado abaixo. A meu ver, esta medida é necessária e apropriada para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem. Estou tomando a medida nesta ordem apenas com o propósito de lidar com a emergência nacional declarada e não para qualquer outro propósito. Aí é enorme. Os artigos do Brasil importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão, de acordo com a lei, sujeitos a uma taxa adicional de valor de imposto de 40%. Essa taxa de imposto será efetiva com relação a mercadorias que entrarem para consumo ou retirada do depósito para consumo em ou após 1 minuto, horário do verão do leste, 7 dias após a data desta ordem, exceto aquelas mercadorias abrangidas pela USC ou estabelecidas no anexo 1 desta ordem, e exceto para mercadorias que foram carregadas em um navio no porto de carregamento e em trânsito no modo final de trânsito antes da entrada nos Estados Unidos, antes de 1 minuto, horário de verão leste, 7 dias após data desta ordem. Sejam introduzidos para consumo ou retirados no armazém para consumo antes do 1 minuto, horário de verão leste, em 5 de outubro de 2025. A tabela tarifária harmonizada dos Estados Unidos será modificada conforme o disposto no anexo 2. Aí aqui vem enorme aqui a ordem, não vou nem ler para vocês a seção 4, né? Aqui, ó. O secretário de Estado, em consulta com o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio, o secretário de Segurança Interna, o representante comercial dos Estados Unidos, o assistente do presidente para assuntos de segurança nacional, o assistente do presidente para política econômica, o assistente do presidente e conselheiro sênior para comércio e manufatura, recomendará a mim ações adicionais, se necessário, se essa ação não for eficaz, para resolver a emergência declarada nesta ordem, ou se o governo do Brasil retaliar contra os Estados Unidos em resposta às ações tomadas nessa ordem, ou qualquer ordem subsequente emitida para lidar com essa emergência. O secretário de Estado, em consulta com o secretário de Tesouro, o secretário de Comércio, o secretário de Segurança Interna e todos os demais que ele citou aqui, etc., sênior para comércio e o presidente da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos está autorizado a empregar todos os poderes concedidos ao presidente pela IEPA, conforme necessário para cumprir os propósitos dessa ordem. O secretário de Estado poderá, em conformidade com a lei, reeleger a autoridade estabelecida nesta ordem dentro do Departamento de Estado. Cada departamento executivo e agência tomará todas as medidas apropriadas dentro de sua autoridade para executar esta ordem. E mais, né, está autorizado e orientado a submeter relatórios recorrentes e finais ao Congresso sobre a emergência nacional declarada e as autoridades exercidas por esta ordem em conformidade com as seções 401 e a seção 204 da IEPA. Se qualquer disposição nesta ordem ou aplicação de qualquer disposição a qualquer indivíduo ou circunstância for considerada inválida, o restante desta ordem e aplicação de suas outras disposições a quaisquer outros indivíduos ou circunstâncias não serão afetadas. Disposições gerais. Nada nesta ordem deverá ser interpretado de forma a prejudicar ou afetar de outra forma a autoridade concedida por lei a um departamento executivo ou agência, as funções de diretor de gabinete de gestão. Essa ordem será implementada de acordo com a legislação aplicável.
Esta ordem não se destina e não cria nenhum direito ou benefício substantivo ou processual, executável por lei ou em equidade por qualquer parte dos Estados Unidos, seus departamentos e agências ou entidades, seus executivos e funcionários. Os custos de publicação dessa ordem serão suportados pelo governo dos Estados Unidos. Fim. Vamos lá, porque... Meus amigos, primeiro, né, eu acho que deu para vocês verificarem o teor da ordem. Eu estava dizendo aqui para vocês, e volto a repetir, o Alexandre de Moraes, ele recebeu a Lei Magnitsky, algumas pessoas aqui, mas as suas famílias, seus familiares, porque o Trump deu tempo suficiente até para a mulher se separar dele. Olha só o que foi feito. Ele deixou claro, eu li aqui para vocês, familiares, qualquer um que esteja ao lado dele, Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro está na mira dos Estados Unidos da América. Alguém falou assim, Kleber está até nervoso. Você não ficaria? Você não ficaria? O Donald Trump declarou emergência e segurança nacional contra o governo brasileiro. E disse que, se for necessário, será utilizada a força para a garantia da paz no Brasil. Vocês entenderam o tamanho dessa birosca, meus amigos? E os nossos presidentes do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara? Passeando. Os nossos deputados e senadores? Passeando. Voltam na segunda-feira, como se o pau não estivesse quebrando no Brasil. E eu quero mostrar para vocês, né, o primeiro chororô trazido aqui pelo Cleiton Prudêncio. Vou compartilhar a tela e aí vejam só aqui com vocês. Olha só isso. Vamos lá. Sancionar traidores da pátria, Eduardo Bolsonaro canalha, conspirando contra o Brasil, contra as instituições nacionais. Ministro Alexandre de Moraes, a nossa solidariedade. Hoje, todo o Brasil é o ministro Alexandre de Moraes nessa luta, na defesa das nossas instituições e da nossa democracia. Meus amigos, ele está falando que todo o Brasil está na defesa do Alexandre. Vocês estão defendendo o Alexandre de Moraes aí, porque o chororô está grande ali. Vocês viram que o... Isso porque ele nem tinha lido a nota ainda do Donald Trump. Agora que saiu a nota do Donald Trump, ele deve estar debaixo da saia da Narizinho, da bate-coxa amante Hoffman da planilha do Odebrecht, né? E só avisar, tá? Não adianta você querer censurar agora aqui o canal Jacaré de Tanga, porque eu devo avisar vocês que o Jacaré de Tanga está definitivamente rosteado aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Então, tá aí o recado para vocês. O recado já foi dado. Tenta agora mandar uma ordem aqui para os Estados Unidos para censurar o canal. Vai ser bacana. Bom, meus amigos, vocês viram o choro aí, né? O choro da derrota, né? Eu quero pegar aqui, vou pegar para vocês, vou colocar agora uma nota do Eduardo Bolsonaro. Prestem atenção aqui. Ele fez uma nota agora há pouco e eu quero... Bom, primeiro parabenizar o Eduardo, né? A gente sempre parabenizou aqui, diferente de alguns que criticaram o Eduardo, falaram que não podia fazer isso, que estava contra, já se viu, vai fazer isso, aquilo outro. Eu quero parabenizar o trabalho do Eduardo Bolsonaro, que fez, sim, né, essa intermediação junto ao governo dos Estados Unidos para que o governo dos Estados Unidos prestasse atenção no que estava acontecendo no Brasil. Eduardo, a gente esteve junto no CIPEC, eu já tinha parabenizado o Eduardo, e o Eduardo ficou gigantesco nesse exato momento. Eu quero trazer essa nota que o Eduardo publicou agora há pouco no X para vocês, tá certo? E os jumentos de plantão e os ursinhos da Coca-Cola podem começar a chorar, porque vai sobrar daqui a pouco borracha na costa de vocês tudinho. Hoje, os Estados Unidos da América, sob liderança do presidente Donald J. Trump, do secretário de Estado Marco Rubio e do secretário do Tesouro Scott Bessent, confirmaram o que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. A sanção imposta a ele, a Lei Global Magnitsky, de a responsabilização por direitos humanos é histórica.
Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil enfrenta consequências concretas. Passa agora a integrar a lista infame de violadores de direitos humanos sancionadas pelo mundo, como o ditador Nicolás Maduro. As sanções financeiras são duras, mas ainda leves diante do que Moraes impôs a milhares de brasileiros inocentes. O exílio, o silêncio forçado, a humilhação pública, a prisão sem julgamento, o confisco de bens, a destruição de reputações e famílias e, no caso do Clesão, a própria morte. Hoje, finalmente, começamos a fazer justiça em nome de cada um deles e deixamos claro, a era dos recuos acabou. Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, para se reunir, para votar, para apoiar quem quiser, sem medo da vingança de um tirano. Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos. E este não é, nem de longe, o último passo. E como bem disse o secretário Rubio, é apenas um aviso. A própria lei prevê sanções contra qualquer pessoa que tenha assistido, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico para tais atos. Temos a certeza de que os Estados Unidos estarão atentos às reações públicas, institucionais ou até privadas de cada autoridade brasileira. O custo de apoiar Alexandre de Moraes, seja por omissão, cumplicidade ou conveniência, será insuportável. Para os indivíduos e também para suas famílias, chegou a hora da escolha, estar com Moraes ou com o Brasil. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio. E essa nota é forte pra caramba do Eduardo. Essa nota é muito forte, essa nota do Eduardo, meus amigos.